Olá, seja bem-vindo ao curso de Fatores Humanos na Aviação Civil, CRM. Estamos na nossa 13ª aula. Essa 13ª aula traz uma compilação que foi realizada por mim de 15 condutas ou atitudes que, na perspectiva do CRM, ajudam o gerenciamento da tripulação, ajudam o gerenciamento da equipe e facilitam atingir a meta, atingir o objetivo da tripulação e manter alto o nível de segurança operacional. Então, vamos aí a essa nossa compilação, essas nossas condutas. Primeira delas, realizar o briefing, né? É importante, a gente falou sobre o briefing aqui numa aula específica sobre briefing, debriefing e crítica, e é importante realizar o briefing. O briefing deverá incluir toda a equipe, englobando assuntos operacionais de segurança, identificando possíveis problemas, tais como condições de tempo, operação de sistema, emergência e etc. Então, é importantíssimo que o briefing seja feito para poder comunicar para a equipe, para poder ouvir a equipe, para que todo mundo saiba o que está acontecendo e como vai ser desenvolvida essa missão. O briefing fornece parâmetros para as ações de equipe, tais como procedimentos padronizados, distribuição da carga de trabalho e também qualquer desvio antecipado dos padrões operacionais. Se você sabe que vai enfrentar alguma situação que não está legal, já deixa combinado ali, já toma a decisão, deixa a tomada de decisão programada no briefing. Vejam a importância do briefing. O líder deverá estabelecer o ambiente de equipe, enfatizando a importância da tomada de decisão interativa com a participação de todos, e deve encorajar a equipe a informar qualquer preocupações que possam ter. Veja, uma tomada de decisão aí, uma liderança totalmente democrática nesse momento do briefing. Por quê? Porque há espaço para isso. Você pode simplesmente chamar todo mundo, ouvir todo mundo, perguntar e entender o que está acontecendo. Isso melhora o clima da equipe, isso deixa todo mundo ciente do que vai acontecer, isso deixa a equipe pronta, azeitada, funcionando muito bem. Então, fazer o briefing é fundamental. Informar claramente as decisões sobre a operação. Uma vez tomada a decisão, o líder deve comunicar imediatamente aos demais membros da equipe e de maneira clara e correta. Se algum membro da equipe tomar alguma decisão abaixo do escopo do líder, deve informar ao líder também. Os membros da equipe contribuem com as suas opiniões e experiências a fim de estabelecerem padrões mínimos aceitáveis para a segurança da operação em questão. Claro, todo mundo tem experiência, todo mundo deve contribuir. Terceiro, encorajar explicitamente a participação de todos. O líder deve encorajar a participação de toda a equipe e enfatizar a importância dessa interação para a manutenção da segurança operacional. Isso no briefing ainda. Isso deve ser importante, deve dizer, olha, gente, e aí, o que vocês acham? Colaborem, e deve ter aquele apronto, né? Fulano, tá comigo? E aí, fulano, como é que tá? Tá tudo bem? Isso é importante. Então, o briefing informar as decisões e encorajar a participação de todo mundo. Vamos à quarta dica ou a quarta conduta. Buscar por informações. Opa, houve um salto aqui, pronto. Buscar por informações. A equipe deve fazer perguntas e trocar informações entre si a respeito de assuntos operacionais e decisões tomadas com o intuito de minimizar as dúvidas perante a operação. Então, se tem alguma dúvida, vá atrás, procure saber, pergunte para quem sabe, pergunte ao funcionário mais antigo, pergunte ao líder, coloque a questão para o seu colega de trabalho. É importante não ir para nenhum tipo de tarefa com dúvida acerca daquilo que vai ser realizado, né? Próxima dica, 5. Seja persistente, pratique a resiliência, né? Levar não é comum, sofrer revés é comum. O que você não pode é desistir. Os membros da equipe devem expressar suas ideias, opiniões e recomendações, defendendo seus pontos de vista. E devem usar altos níveis de sustentação quando necessário para manter a segurança operacional. Ou seja, se você acha que está certo, seja assertivo, coloque a sua opinião, mesmo que seja contra a decisão do comandante, argumente com ele. Comandante, veja, isso, a gente tem esses dados, acontece isso. É claro que a decisão final vai estar sempre na mão dele, afinal de contas ele é o comandante da aeronave. Porém, ele pode ser assessorado, e assessorar bem é praticar a sua resiliência, é ser
persistente e argumentar com assertividade. Isso é assessorar bem, não é se acovardar ou ficar submisso. 6. Criticar a si mesmo e aos demais. A equipe deve avaliar continuamente seu desempenho para melhorar a operação. Claro, né? Todo mundo avaliando todo mundo, isso é fundamental. Se precisar fazer uma crítica, lembre-se de que a crítica não pode ser pessoal, ela tem que ser impessoal e ela deve simplesmente melhorar o desempenho em alguma tarefa. Não é para criticar a pessoa, é para criticar a tarefa, para melhorar o desempenho nessa tarefa, certo? 7. Exercer autoridade segura, aí especificamente para o líder. O líder deverá exercer sua autoridade de uma maneira confiante, competente, sem ser autoritário. Lembra que ele precisa transitar, precisa ser líder situacional? Atuar de maneira decisiva quando a situação requerer. Outros membros da equipe exercem a autoridade baseada na sua respectiva posição, quando necessário, para desempenhar suas funções. Alguns membros da tripulação têm também as suas decisões para tomar, exercem a sua liderança sobre os demais, por exemplo, um chefe de equipe, um líder de equipe de manutenção, um chefe de cabine, eles vão exercer também esse tipo de autoridade sobre os demais e da mesma forma que o comandante, ele deve proceder a essa liderança de forma contingencial, de forma em que ele consiga transitar em todos aqueles estilos de liderança, né? A liderança deve ser situacional. 8. Envolver toda a equipe na tomada de decisão, se for possível. As decisões deverão ser tomadas de maneira ordenada e competente e levadas a toda a equipe. A equipe, sempre que possível, deverá ser incluída no processo de tomada de decisão, para aumentar a probabilidade de se tomar uma decisão adequada a todos. Isso é quando não está previsto no checklist, quando não está previsto nos manuais, e se houver tempo, chama-se todo mundo para tomar uma decisão de todo mundo. Administrar os conflitos. A gente já falou de resolução de conflito, né? A equipe deverá avaliar os problemas, identificar as metas, sugerir as soluções para resolver os conflitos interpessoais e operacionais. E ainda, o líder deverá empregar o estilo de solução adequado à natureza e dificuldade do conflito e buscar as soluções colaborativas sempre que possível. Veja, o líder tem que ser sempre situacional, né? Dependendo da natureza do conflito, ele vai inclusive arbitrar. Vai dizer, vai ser desse jeito e pronto, depois a gente conversa, né? Por quê? Porque não tem tempo, porque a situação requer e a maturidade da equipe exige. Então, ele vai ter que fazer algumas coisas assim. Nosso item 10. Adaptar-se às diferenças. Os membros da equipe devem demonstrar habilidade em se adaptar às diferentes personalidades e características. Não é fácil trabalhar com equipe, principalmente em empresa aérea grande, que a tripulação muda o tempo todo. Você vai trabalhar com a pessoa hoje, talvez passe 6, 7 meses sem encontrar aquela pessoa no voo e aí vai trabalhar de novo. E aí essas diferenças de personalidade, essas diferenças de características têm que ficar para trás e vocês têm que trabalhar como equipe, juntos como equipe. 11. Enfrentar o estresse. Difícil, né? A gente viu as formas que você pode usar para reduzir o seu estresse. A equipe deverá demonstrar compreender os efeitos debilitantes do estresse em sua performance. Cada um dos membros deverá estar atento e identificar os sintomas de fadiga em si próprios e nos outros membros. É importante perceber que você está cansado ou que o seu colega está fadigado, né? E aí tentar fazer alguma coisa para minimizar o efeito disso, para que isso não comprometa a segurança operacional. Está acabando. 12. Distribuir tarefas para minimizar ou para maximizar a eficiência, né? Lembra que eu falei que delegar é importante? Então, a equipe deve distribuir a carga de trabalho de modo que todos sejam utilizados e ninguém seja sobrecarregado. Delegar é importante, evita a sobrecarga. Cada membro deve reconhecer e reportar sua sobrecarga de trabalho em si próprio ou nos outros. Então, se há sobrecarga para mim, eu tenho que falar, ô chefe, tá demais. O chefe, fulano, parece que não está aguentando não, tá demais para ele também. Então, tem que ter atenção a isso aí. 13. Priorizar tarefas. Dentro daquela de delegar, priorizar tarefa. O que é preciso ser feito primeiro? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? A equipe deve priorizar
com clareza as tarefas operacionais. Ações de baixa prioridade ou não essenciais, tais como conversas informais, não devem interferir com as tarefas mais importantes. 14ª dica: administrar o tempo. A equipe deve dispor de um tempo suficiente para desempenhar as suas tarefas. Quando houver necessidade, a equipe deve ser capaz de solicitar mais tempo quando as condições operacionais assim o exigirem, se for obviamente possível. Os componentes da equipe não devem ser precipitados no desempenho de suas tarefas, nada de apressar ninguém, porque ao apressar alguém ele pode fazer alguma coisa errada e aí você pode comprometer a segurança operacional. Monitorar e analisar o cenário, a tal da consciência situacional. A equipe deve monitorar todos os acontecimentos que possam afetar, aí faltou aí, né, que possam afetar a tarefa que está sendo executada. Então, os acontecimentos precisam ser acompanhados. Há essa necessidade. Os dados observados devem ser analisados para antecipar ações futuras, mantendo, assim, alto grau de consciência situacional. Vejam, manter alto grau de consciência situacional a gente viu que não é fácil. Mas, de toda forma, ficam aí essas 15 dicas, essas 15 condutas de maneira genérica, né? Você vai adaptar isso aí de acordo com aquilo que for possível, mas elas ajudam a você se manter dentro daqueles 5 pilares de sustentação do CRM. Agora que você já passou por todos eles, já sabe o que é o CRM, já conhece cada pilar desse e já está apto a praticar, inclusive, tudo isso que a gente falou numa nova fase de implantação do CRM. Bom, nós encerramos aqui essa fase da disciplina, mas eu vejo você ainda no encerramento. Temos um encerramento para conversar e eu vejo você no encerramento do curso.